Ei, se liga nisso aqui. Em uma reunião virtual feita com 14 pessoas, onde 13 falavam espanhol de diferentes países e uma falava inglês, em qual idioma você acredita que a conversação foi feita nessa reunião virtual? Olha que interessante, eu vi esse tweet uns dias atrás e ele me fez coçar a cabeça, porque na primeira vez que eu li, ficou bem incrível. Acredito que por conta da minha percepção do mundo, né? Hoje eu tenho pra mim que o inglês ele domina tudo e o mundo ele acontece em inglês, né? A pessoa que não consegue aprender, que não sabe inglês ainda, ela tá muito pra trás. Mas quando eu parei pra ler os comentários ali, eu vi muita gente relutando contra essa história, né? O pessoal falando que era ficção, que não podia uma empresa deixar acontecer isso, era mentira e tudo mais. Mas na primeira leitura já tava bem incrível pra mim por conta dessa minha percepção de mundo. Hoje eu tenho pra mim que se eu não soubesse inglês, eu teria deixado passar muita oportunidade. Não só por conta do meu trabalho, das coisas que eu aplico aqui dentro do mercado digital, e onde eu preciso estar por dentro das estratégias e lá fora que acaba saindo tudo que a gente acaba copiando aqui no Brasil, mas também por conta de experiência, de vivência, né? A última vez que eu viajei foi pra fora, foi pra Europa. Eu acredito que o único país que eu tive um certo tipo de dificuldade por conta da linguagem foi a Inglaterra, né? E lá eles falam inglês, obviamente, né? Eu fui para outros países também, mas na Inglaterra eu senti mais dificuldade porque o inglês de lá é um pouco diferente, né? Eles têm um sotaque diferente, eu acho muito massa o sotaque britânico, mas para entender algumas coisas, por mais simples que sejam, com eles era um pouquinho mais complexo. E eu fui pensando, se eu não tivesse nenhuma noção mínima de inglês, ia ser bem mais constrangedor, ia ser bem chato, ia ser bem difícil, eu ia me estressar com um negócio que eu não precisaria, sabe? Que é a questão da língua, né? Muita gente que hoje quer ir lá pra fora fica muito com esse pé atrás porque não entende bem a língua. Então, eu fiquei bem pensativo com esse tweet porque, de fato, o mundo ele acontece em inglês. Se você para pra pensar, hoje um americano que nasce ali numa família baixa renda, ele já nasce com uma vantagem competitiva maior, tá? Por conta da língua, né? Maior do que um jovem brasileiro ali, dos seus 15, 18 anos, que não sabe nem o português direito, no caso. Então, o mundo acontece em inglês, não tem como contestar isso, tá? E se você não aprender, você vai ficar pra trás. Foi pensando nisso, então, que uma coisa levou a outra, que me levou a gravar esse vídeo, e eu pensei em compartilhar aqui como que foi minha trajetória pra aprender inglês, sozinho, sem curso de inglês, sem professor, ou contato gringo próximo, né, pra, sei lá, trocar ideia ou coisa do tipo. E bom, eu acho que hoje eu seria, sei lá, eu poderia me dar uma nota 8 ou 9 se tratando do inglês, tá? Eu entendo bem, eu consigo ouvir, eu consigo ler, eu consigo conversar com outras pessoas em inglês. O que acaba me pegando mesmo são assuntos mais complexos, né? Assuntos formais, assuntos mais acadêmicos, que eu tenho um pouco mais de dificuldade para entender e ainda mais dificuldade eu teria se fosse para levar uma conversação com base nesses temas aí, né? Mas são coisas mais complexas, né? Pro superficial da coisa, né? Pro dia a dia, eu acredito que eu conseguiria me dar muito bem, beleza? Esse processo aqui é legal porque você não precisa de comprometer o seu dinheiro, mas você vai precisar dispor de tempo. Então, de antemão, tem que ter paciência, tá? Isso aqui, essa linha de aprendizado, ela acontece de um médio para um longo prazo, então tem que ter paciência, vai exigir tempo, beleza? Mas, em contrapartida, isso aqui é um benefício, né? Não vai necessitar que você comprometa o seu dinheiro. Eu sei que tem muita gente aí que no final do mês não consegue ver sobrando uma grana ali para investir em conhecimento, né? Investir num curso de inglês, investir numa aula particular, ou até mesmo em livros, tá? E tudo bem, tá? Tudo bem, existem caminhos aí pra gente conseguir aplicar esse processo que eu vou passar, mas, como eu falei, vai precisar que você disponha um pouco mais do seu tempo, beleza? E que você tenha paciência também. Então vamos lá. Para você começar a entender como que isso aqui vai funcionar para ti, você tem que pegar o teu passado. Como que foi tua experiência ou experiências com o inglês no teu passado? Para mim foi o seguinte, eu cresci jogando videogame em outras línguas, eu tive que aprender várias gírias, né, para jogar videogame, eu tive que aprender várias frases para conseguir passar de fases e tudo mais. Eu gostava de jogar bastante jogos que necessitavam de conversações, né? Então os personagens eles iam conversando ali com o NPC, eles iam conversando com outros personagens e aparecia na tela as frases que eles conversavam, só que era em inglês. Então muitas das coisas eu tive que ir atrás de tradutor para poder entender. E por mais que eu não entendesse tão bem na época, né? E daí até a jogatina, a gameplay ficava meio chata. Eu tinha essa experiência, eu tinha certo tipo de experiência. Então eu aprendia palavras, aprendia frases, aprendi o contexto da coisa, e isso foi me deixando um pouco mais próximo do inglês.
Que mais acabou acontecendo comigo também? Na adolescência, comecei a ouvir muitas bandas indies, muitas bandas independentes lá de fora. Comecei a escutar muitas músicas clássicas também, de bandas lá de fora. Então isso acabou ajudando bastante. Teve um período ali da minha vida também que a vida era mansa, então eu assistia muito filme, muita série, sempre tentando entender como que era a voz original ali dos personagens, né? Era mais interessante pra assistir sitcom, né? Série de comédia, pra assistir documentários e tudo mais. E, por último, foram os livros, né? Os livros, e daí quando eu comecei a me aprofundar mais em leitura, eu comecei a ir mais atrás dos trabalhos dos autores que eu gostava. Então, hoje, a grande maioria dos autores que eu gosto, eu sigo eles ali no Twitter, eu tô inscrito nas newsletters, então a leitura hoje ela é muito mais profunda, tá? Para mim, se tratando do aprendizado ali do inglês, acaba sendo mais profundo. Então é isso, cara. Eu tive essas experiências anteriores e foi isso que me ajudou, tá, a ter uma curva de aprendizado em um período da minha vida, beleza? Lembra disso aqui, curva de aprendizado. Eu acredito que a todo momento, tá, da tua vida, desde que você nasce, que você toma consciência ali, que você começa a andar, você já começa a ter essa curvatura de aprendizado. É por isso que o americano, ele já nasce com essa vantagem competitiva, porque ele já nasce aprendendo inglês, né? Ele já se depara ali com os pais falando inglês, os vizinhos e tudo mais. É a língua nativa dele, é o inglês. Então ele já nasce com essa vantagem competitiva. Você não, você tá aprendendo português e muito provavelmente você não vai nem gostar das aulas de português que vão te dar ali no colégio, beleza? Então, lembra disso aqui. Se você teve experiências passadas interessantes em relação ao inglês, vai ser mais simples para você alcançar esse momento de curva decolada de aprendizagem, tá? Qual que foi esse momento para mim? Quando eu tava ali em 2021 querendo aprender marketing digital e o que que o pessoal falava para mim? Cara, se você quiser ter resultados acima da média, ter resultados que os outros não têm, você tem que aprender com as pessoas lá de fora. E essa é uma verdade dentro do nosso mercado, né? As estratégias que a gente acaba validando aqui no Brasil, ou até mesmo para vender lá para fora, produtos e tudo mais, tudo os americanos fizeram antes, tudo os gringos fizeram antes, tá? Praticamente tudo. Então, a gente tinha que aprender as coisas lá com eles, porque eles que inventaram muitas das coisas, né? Eles inventaram a roda, por assim dizer. Sabendo disso, eu fui atrás de entender quem eram essas pessoas, quais eram os trabalhos dessas pessoas, como que eu poderia aprender com essas pessoas para ter esses resultados acima da média também. E aí eu me deparei com esse livro que tá mais ou menos aqui. Tá aqui. Dotcom Secrets, do Russell Brunson. Esse é o primeiro livro de uma trilogia, né? E é como se fosse uma bíblia aqui pra galera do mercado digital, beleza? Esse foi o primeiro livro que eu li em inglês e, pra ser bem sincero contigo, não importa o livro que eu li. O que importa foi o que eu fiz depois que eu comecei a ler esse livro. Então, eu sabia que seria um desafio, porque, pô, 300 páginas de um assunto que pra mim, na época, era bem difícil de entender, era muita informação pra reter e ainda mais em outra língua, né? Então, era realmente a vontade que me fez prosseguir ali por todo o caminho. O que que eu fiz então? Eu li esse livro, eu fiz a primeira leitura inteira só marcando a texto, né? Tinha aquele marcador de texto amarelinho, hoje eu tenho vários aqui em casa. E eu fiz a leitura inteira desse livro, as 300 e poucas páginas que esse livro tem, marcando a texto, marcando as partes que eu achava mais importante. Claro, com o auxílio do Google Tradutor ali, não tinha como, né? Tinha capítulos ali que continham parágrafos que eu precisava ler umas 2 ou 3 vezes para entender o que ele estava querendo falar. Mas toda aquela repetição ia me ajudando. E depois que eu entendia, né, mesmo, sei lá, relendo várias vezes, passando ali no Google Tradutor para de fato entender o contexto ali do parágrafo e tudo mais, eu marcava texto, tá, no finalzinho, pra mostrar pra mim mesmo, cara, entendi, marquei texto, se eu marquei texto é importante, então quando eu voltar nessa página aqui em uma segunda leitura ou coisa do tipo, eu já vou entender que essa parte eu matei, tá? Eu matei essa questão aqui. Eu consigo entender. Se eu marquei a texto é porque eu consegui entender, e isso aqui foi importante pra minha leitura. Fiz isso no livro inteiro. Depois, eu gostei tanto, né? Depois que eu finalizei, eu gostei tanto desse livro, do conteúdo, que eu comprei os outros dois e também fiz a mesma coisa, tá? Isso aí num período de mais ou menos 3 meses, tá? Então, de fato, uns 90 dias mais ou menos. Só que não parava por aí. Eu não fazia somente a leitura e repetia ali a leitura de coisas que eu não entendia e passava no Google Tradutor para me auxiliar. Não. Depois que eu lia pela primeira vez o livro, marcando ele completamente a texto, eu fazia uma segunda leitura, tá? Então, depois que eu lia pela primeira vez, ia lá, pegava de uma segunda vez um pouco mais calejado, né? E ciente das partes que de fato eram importantes. Porque hoje, se você pega um livro achando que os 200, 300, 400, 500, 500 páginas vão ser de fato importantes, cara, de que maneira você vai estar lendo, entende? Não existe isso. Pouquíssimas partes da grande maioria dos livros por aí são de fato importantes, né? Vale até um título, até um tema de vídeo daqui a pouco. Enfim, a primeira leitura que eu fazia era dessa forma, tá? Marcando a texto,
partes importantes, partes que de fato eu consegui entender mesmo estando em inglês. A segunda leitura já era um pouco mais simples, tá? Mas também dava trabalho. Era mais simples no quesito de conhecer, né? Porque eu já tinha feito a primeira leitura, eu já tinha entendido do que tratava os capítulos, né? Todo o livro, tá? E tinha marcado a texto as partes que de fato foram importantes pra mim. Como eu falei, raramente o livro inteiro, as 300, 400, 500 páginas, vão ser todas importantes ali dentro da tua leitura. Então, era mais simples por conta disso. Eu já abria o livro pela segunda vez, esperando, sabendo o que eu ia esperar, tá? Então, a segunda leitura eu já fazia com o caderno em mãos e eu passava a limpo tudo aquilo que era mais importante, ou seja, todas as partes que estavam ali amarelinhas, né, por conta do marca-texto, eu passava para o caderno, só que já traduzido, tá? Então isso reforçava para mim que eu tinha entendido o conteúdo e eu já podia passar a limpo na minha língua nativa, tá? Aí existia uma terceira leitura. E é aqui que muita gente já não ia gostar mais da metodologia. Porque, pô, como assim? O cara vai fazer 3 leituras do mesmo livro, cara? Não existe isso. Existe e é muito bom pra você fixar o conhecimento, tá? Tanto que eu não parei de fazer isso até hoje. Até hoje eu faço a mesma coisa. É, Enfim, a terceira leitura, ela já era mais simples ainda, tá? Por quê? Agora eu não fazia mais a leitura com a cabeça de leitor. Eu já tentava fazer a leitura com a cabeça de professor, de educador, para conseguir explicar o que eu havia aprendido para outra pessoa. Então a terceira leitura era feita no meu caderno, com as coisas que eu traduzi do livro, então já não era mais uma leitura do livro em si, tá? Era do meu caderno com as anotações das coisas mais importantes. Então eu tirava do meu caderno tudo que eu escrevi à mão ali, que eu passei a limpo, e colocava num mapa mental. Hoje eu não utilizo mais mapa mental, hoje eu faço pelo Obsidian, tá? É um aplicativo excelente aí para você fazer anotações, criar diversas notas, coisas do tipo, é bem interessante mesmo. Mas na época eu fazia pelo MindMaster. Você já deve ter se deparado com isso aí, já deve ter usado, já deve ter assistido alguma aula de alguém utilizando, né, esse board de mapa mental. E eu fiz isso com, cara, diversos livros, né? Depois dessa trilogia eu fiz com vários outros. Então, eram 3 leituras entre aspas, né? Nesse estilo, uma para conhecer, outra para entender e outra para passar para outras pessoas esse conhecimento. Hoje eu vou até além, cara. Eu faço uma quarta leitura, tá? Leitura. Porque quando o livro é muito bom e quando eu sei que tem muita coisa pra passar pra outras pessoas, eu acabo gravando um vídeo, tá? Muitas das vezes nem acaba indo pro público. Eu acabo nem compartilhando em comunidade, pra aluno, coisa do tipo. Eu só gravo pra deixar ali no meu material, no meu material, numa pasta ali privada, pra eu conseguir colocar na minha cabeça que eu entendi tanto esse livro, eu entendi tanto o conteúdo que foi passado, e ele é tão importante e tão bom, que eu posso, tá? Eu posso estar passando esse conteúdo pra outra pessoa. Eu entendi tão bem a ponto de poder passar pra outra pessoa. E no final das contas, né, o aprendizado de uma leitura, ele é real quando você consegue fazer isso, né? Quando você consegue passar o conhecimento pra outra pessoa e fazer outra pessoa entender, né? E discutir com essa outra pessoa sobre ideias através dessa leitura que você teve. Mas enfim, essa é a sequência, beleza? Primeira leitura você vai fazer marcando o texto, a segunda leitura você vai passar limpo no caderno. Eu recomendo muito que você faça à mão, tá? E aí a terceira leitura você vai fazer, tá? De tudo aquilo que você anotou de mais importante no teu caderno, você vai passar daí pro teu mapa mental ou para um aplicativo de notas, tá? Vai ter muita gente que vai pensar o seguinte, cara, não é mais simples na segunda vez, tá? Nem vamos falar segunda leitura, vamos falar na segunda vez, você passar direto tudo que você tem no marca-texto ali, né? Tudo que você marcou a texto no livro físico pro computador, tá? Eu acredito que não, porque quando você está escrevendo, você está pensando ao mesmo tempo. Você vai escrevendo, você vai pensando, e você vai começando a formular ideias sobre aquilo que você está lendo, tá? Você realmente pensa de uma maneira mais aprofundada quando você está escrevendo. Então, é uma etapa muito importante para você conseguir fixar aquilo na tua cabeça. Não só o conteúdo, mas também as palavras que estão ali em inglês e você está traduzindo. Porque agora é como se você estivesse sendo o tradutor da parada. Você pode pegar auxílio ali do Google Tradutor ou coisa do tipo, mas a ideia dessa segunda etapa é que você simplesmente tente traduzir por entender as palavras, entender as frases, né? Depois, se você quiser, você tira concreto ali com o Google Tradutor para ver se tá certo. Hoje tá até mais simples, né? Tem o ChatGPT, se você quiser fazer coisas mais extensas e por aí vai. Mas eu não aconselho você pular essa segunda etapa não, beleza? Então, leu, marcou a texto, passou no caderno, do caderno passou pro computador, e se você for muito foda mesmo, tu vai conseguir explicar todo esse conteúdo que você leu do livro, tá? Pra outra pessoa. Isso foi muito importante para mim aprender inglês, porque eu passava por todo esse processo de tradução. Eu tive que aprender a traduzir me forçando mesmo, né? E isso me fez aprender bastante dentro de um período de 90 dias mais ou menos, que foi quando eu terminei
esses 3 livros que estão aqui. Cadê? Aqui, mais ou menos aqui, ó. Esses 3. O de cor vermelha, o de cor azul e o de cor verde. Livraços, tá? Uma trilogia que é considerada a bíblia aqui do mercado digital. Interessante, né? Simples, mas não fácil. Leva tempo. Mas foi assim que eu aprendi inglês. Não que eu aprendi inglês, né? Porque eu acredito que o aprendizado ele é constante, até o dia da nossa morte. Mas que eu consegui dar um boost interessante, né? Eu consegui decolar bastante ali dentro do meu gráfico, né? De aprendizado, né? Então, tava assim, beleza, experiências passadas. Aí, dentro desse período de 90 dias, fez isso aqui, beleza? E desde então eu faço a mesma coisa. Claro, não faço toda essa sequência aqui só com livros em inglês. Faço com livros aqui em português também. Não é sempre que eu tô com saco pra ler livros em inglês. E dependendo também do tema, né? É muito complexo. Às vezes você realmente só quer entender o conteúdo ali simples e por aí vai. Eu acredito que é mais simples quando você já tem um conteúdo que você gosta muito e que você conseguiria casar com essa ideia do inglês. Às vezes pode ser um livro que você já leu antes, que você gostou muito, e daí você compra a versão em inglês ou baixa a versão em inglês aí na internet, vai atrás, entende? Lembrando que todo esse processo aqui, ele não substitui, tá? Um curso de inglês, não substitui aula particular. Tudo que você puder fazer por você mesmo, se tratando do aprendizado de outra língua, vai ser muito útil, cara, vai te ajudar demais. Isso funcionou muito bem pra mim, mas é uma puta de uma oportunidade, é um puta de um processo, tá? Pra quem simplesmente não tem ou dinheiro ou simplesmente não quer, tá? Não quer comparecer a um curso de inglês, seja EAD ou seja físico, não quer ter que, sei lá, comprometer dinheiro pagando aula particular. E é da leitura também, né? Isso aqui vai funcionar mais pra galera da leitura. Tenho certeza de que se você aplicar com constância esse processo por mais ou menos uns 90, 100 dias, vai ser muito difícil você não tá muito avançado no inglês. Esse foi o papo de hoje. Deixa aí nos comentários o que você achou. Sempre gosto de ver as opiniões aí da galera aqui do YouTube. E mais uma vez, o único link vai estar na descrição do Telegram, tá? Volta e meia eu coloco ali algumas coisinhas, publico uns textos. Minto, tá? Vai estar o botãozinho do Instagram também, porque tá configurado ali no canal do YouTube. Segue lá também pra gente ter essa proximidade, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo.